A educação do sim. Agora, vamos dar uma olhada nos filhos. Não nos pequenos, que ainda não andam pelas ruas, mas nos maiores, que já querem caminhar com as próprias pernas num mundo que de repente ficou pequeno. Marcelo, 15 anos. Um dia decidiu que ia para um vilarejo com 5.000 habitantes no centro dos Estados Unidos fazer intercâmbio. Descobriu o lugar com um amigo virtual que conheceu num chat da internet. A cidade não oferecia nada. Pai e mãe ficaram desconfiados de que alguma coisa estava errada. O rapaz tinha pouquíssimos amigos e não saía de casa para visitar ninguém. Até que encontraram no quarto do garoto uma carta com a foto do amigo. Uma carta de amor visivelmente homossexual. Os pais resolveram impedir a viagem. E a homossexualidade do amigo era o que menos pesava para o filho na decisão. A maior preocupação da família era soltar um garoto, filho único, sem o mínimo de experiência de vida, muito menos sexual, sozinho, numa cidade interiorana de um país distante e na casa de uma pessoa desconhecida, cuja única referência era ser homossexual. O rapaz culpou os dois por não deixá-lo realizar seus planos e disse que morreria, ou seja, usou contra os pais o argumento mais forte que encontrou: sua morte. Ocorre que anos antes o garoto havia quase morrido no acidente de carro. Sua sobrevivência fora considerada um presente divino e nunca mais os pais lhe tinham dito um não. Na ocasião, a mãe parou de trabalhar para cuidar dele. O rapaz era a sua vida. E o pai, muito envolvido com o trabalho, nunca impôs limites. Felizmente, um trabalho de consultoria familiar ajudou-os a resolver o conflito. Os pais conseguiram manter a proibição e o rapaz não viajou nem morreu. Bernardo, 19 anos. Numa viagem à praia, conheceu uma garota europeia e tiveram um namorico. Apaixonado e pela primeira vez sentindo-se correspondido, ele resolveu abandonar a faculdade e largar tudo para ir com ela para a Europa. A família achou que era uma loucura e sugeriu que o filho adiasse a viagem para as férias. Ele reclamou: "Vocês atrapalham minha vida, não posso fazer nada que eu quero." Só que ele, super mimado, sempre fez o que quis. Foi super protegido pela mãe e pelos avós maternos que o criaram. O pai era incoerente e inconstante, incapacitado, portanto, para educar. Tudo que dependia da família Bernardo, tudo que dependia da família, Bernardo conseguia, menos namoradas e amigos verdadeiros, que dependiam exclusivamente dele. Bernardo tinha um carro importado e gostava de correr pela Marginal Pinheiros a 200 quilômetros por hora. Disse que ia se matar. A ameaça apavorou toda a família. Por outro lado, como deixar um filho ir para a Europa atrás de uma garota mais velha e experiente que mal ele conhecia, acostumada a viajar pelo mundo sozinha? Já no Brasil, o interesse dela por ele diminuía, lembrando em tudo um flerte passageiro de férias num país distante. Através da consultoria familiar e de uma subsequente terapia individual intensiva, sob um clima de crise, todos firmaram o seguinte contrato: ele iria para a Europa nas férias, caso o relacionamento entre os dois ainda justificasse a viagem. Após 2 telefonemas, o relacionamento acabou, assim como começou, uma chuva de verão. Marcelo e Bernardo são dois exemplos de adolescentes bem criados, porém não bem educados. Apesar de terem tido tudo na infância, não desenvolveram autoestima suficiente para estabelecerem relacionamentos que dependessem exclusivamente deles. Esses rapazes receberam tudo de graça. O simples fato de existirem era motivo suficiente para os pais atenderem a seus mínimos desejos. Assim, sem conhecerem o significado do não, partiram para o mundo. E o mundo é a realidade onde convivem simultaneamente o sim e o não. Eles acreditavam que o mundo seria como era a vida com seus pais, que jamais lhes disseram não. Parafusos de geleia. Figuras paternas frágeis e mães hipersolícitas transformam os filhos em parafusos de geleia. Se levam um apertão, espanam, não aguentam ser contrariados, não foram educados para suportar o não. O parafuso de geleia é comumente encontrado nesta sequência: avós autoritários, pais permissivos, anti-autoritarismo.
netos sem limites, parafuso de geleia. Quando foram pais, os avós mostraram-se muito autoritários, tendo sido mais adestradores de crianças que educadores. Bastava o pai olhar, o filho tinha de obedecer. Do contrário, os pais abusavam da paciência curta, da voz grossa e da mão pesada. Não tinham conhecimento da adolescência. Adolescente com vontade própria era sinônimo de desobediência. Não reconheciam a possibilidade de o filho pensar diferente. Eu sei o que é bom para o meu filho e ele tem que aceitar. Filho não tem vontade, não tem querer. Eram onipotentes e abusavam da lei animal do mais forte. Eram os machos alfa. Os filhos desses pais se revoltaram contra o autoritarismo. Sofreram tanto com o tal método de educação que quiseram dispensá-lo ao se tornarem pais. Então, trataram de negá-lo, fazendo radicalmente o contrário. Foi assim que se tornaram extremamente permissivos. A permissividade é a outra face do autoritarismo, regada a ocasionais crises autoritárias. Não consiste num novo caminho educativo. O pai permissivo deixa, até um ponto em que não aguenta mais e dá um grito: agora chega! De repente, manifesta um comportamento que não condiz em nada com a permissividade. E aí está a perda de referência educativa. Os filhos desses pais, portanto, os netos dos avós autoritários, tornam-se onipotentes, mas com pés de barro. Para eles tudo pode, mas não suportam nenhuma frustração. Sentem-se fortes, mas são parafusos de geleia. O sim só tem valor para quem conhece o não. Mas a geração parafusos de geleia desconhece o não. Tudo é permitido, e a permissividade não gera um estado de poder ou de competência. Os parafusos de geleia têm baixa autoestima porque foram regidos pela educação do prazer. Muitos pais acham que dar boa educação é deixar o filho fazer o que quiser, isto é, dar-lhe alegria e prazer. Não é isso que se cria a autoestima. O amor formando autoestima. A autoestima começa a se desenvolver numa pessoa quando ela ainda é um bebê. Os cuidados e os carinhos vão mostrando à criança que ela é amada e cuidada. Nesse começo de vida, ela está aprendendo como é o mundo à sua volta e, conforme se desenvolve, vai descobrindo seu valor a partir do valor que os outros lhe dão. É quando se forma a autoestima essencial. A autoestima continua a se desenvolver conforme a pessoa se sente segura e capaz de realizar seus desejos e futuramente suas tarefas. É a autoestima fundamental. Para os pais, o amor incondicional que sentem pelos filhos está claro, mas, para os filhos, nem sempre esse amor é tão claro assim. Toda criança se preocupa em agradar à mãe e ao pai e acredita que, ao fazer isso, estará garantindo o amor deles. Para ela, o sorriso de aprovação dos pais é amor, e a reprovação com um olhar sério ou uma bronca é não amor. É importante que fique claro para a criança que, mesmo que o pai e a mãe reprovem determinadas atitudes dela, o amor que sentem não está em jogo. Para que a criança se sinta amada incondicionalmente, é necessário, acima de tudo, que seja respeitada. Respeitar os filhos significa dar espaço para que tenham seus próprios sentimentos sem ser por isso julgados, ajudando a expressá-los de maneira socialmente aceitável. Não é errado nem feio sentir raiva. O que pode ser reprovado é a expressão inadequada da raiva, como, por exemplo, bater em alguém. Aceitá-los como são, mesmo que não correspondam às expectativas dos pais. Precisam ter os próprios sonhos, pois não nasceram para realizar os sonhos dos pais. Não julgá-los por suas atitudes. Crianças erram muito, pois é assim que aprendem. Mãe e pai podem e devem julgar as atitudes, mas não os filhos. Se a atitude for egoísta, o que deve ser mostrado é o egoísmo, mas não consagrá-lo dizendo você é muito egoísta. Frases do tipo você é terrível e você não tem jeito mesmo ensinam a criança que ela é egoísta, terrível e não tem jeito mesmo. Portanto, essas qualificações passam a ser sua identidade. O respeito à criança lhe ensina que ela é amada não pelo que faz ou tem, mas pelo simples fato de existir.
Sentindo-se amada, ela se sentirá segura para realizar seus desejos. Portanto, deixá-la tentar, errar sem ser julgada, ter seu próprio ritmo, descobrir coisas, permitem à criança perceber que consegue realizar tarefas, que consegue realizar algumas conquistas. Falhar não significa uma catástrofe afetiva. Assim, a criança vai desenvolvendo autoestima, grande responsável por seu crescimento interno e fortalecendo-se para ser feliz, mesmo que tenha de enfrentar contrariedades. Fernanda, 1 ano. Lúcia me procurou com a queixa de que sua filha Fernanda, de 1 ano, era preguiçosa, ainda não andava e não falava e muito nervosa. No primeiro atendimento, sugeri que brincassem juntas, como costumavam fazer em casa. As duas estavam sentadas no chão, rodeadas de brinquedos. Fernanda olhava para um brinquedo e Lúcia se antecipava. Aqui está, filha. É este o brinquedo que você quer? Quando Fernanda começava a engatinhar em direção a outro brinquedo, Lúcia o pegava e lhe entregava por temer que ela caísse e se machucasse. Lúcia percebeu que não suportava ver a filha fazer tentativas ou frustrar-se, por isso se antecipava à criança. Mas para que Fernanda começasse a andar, seria necessário arriscar, cair algumas vezes, frustrar-se, até conseguir pegar o brinquedo sozinha. O que Lúcia havia transmitido até então para a filha era a ideia de que os brinquedos iam até ela. Ora, por que então Fernanda precisava andar ou falar? Se a mãe não pegasse o brinquedo desejado, Fernanda gritava, irritada, pois a frustração não fazia parte de sua educação. A alegria e o prazer são logo digeridos e as crianças ficam à espera de receber mais alegrias ou prazeres. Quando não recebem, fazem birra, tornando-se infelizes. Portanto, esse método, além de não desenvolver a autoestima, cria muito mais dependência de pessoas, de drogas, pois é dela que as pessoas passam a se alimentar para estarem bem. O que alimenta a autoestima é sentir-se amado incondicionalmente e também o prazer que a criança sente de ser capaz de fazer alguma coisa que depende só dela, não o prazer gratuito. O filho desenvolve a autoestima quando brinca com o que ganhou, interage e cria novas brincadeiras. Quando guarda o brinquedo dentro de si, sente sua falta e principalmente cuida dele. O brinquedo ganho adquire então significado para ele. Crianças que ganham uma infinidade de brinquedos que mal conseguem guardar não têm como desenvolver autoestima suficiente para gerar felicidade. O presente que vai alimentar a sua autoestima do filho é aquele que ele sente que merece. Sem dúvida, é muito prazeroso para os pais dar presentes que agradem os filhos. Todos ficam contentes, os pais por dar, os filhos ao recebê-los, mas o princípio educativo é que os filhos sejam pessoas felizes e não simplesmente alegres. A alegria é passageira e a capacidade de ser feliz deve pertencer ao filho. O prazer do sim é muito mais verdadeiro e construtivo quando existe o não. Se uma criança é aprovada porque os pais contrataram para ela um professor particular, o mérito da aprovação é dos pais. O filho pode até sentir prazer por ter sido aprovado, mas no fundo sabe que o mérito não foi todo seu. Isso diminui a sua autoestima. Quando é aprovado porque estudou e se empenhou, sua autoestima cresce, ele adquire responsabilidade. Autoestima empreendedora. A simples proibição de um ato pode não ser educativa. Quando se manda que uma criança fique quieta em seu lugar, estamos cortando sua ação, inclusive a iniciativa de agir. Castramos a ação. Se a ação for inadequada, perigosa, abusiva, tem mais é que ser interrompida mesmo. Mas melhor seria se a criança fosse estimulada a encontrar soluções que não perturbassem os outros. Não pode correr aqui, mas veja se descobre onde você pode correr sem perturbar ninguém. Assim, reencaminhamos a energia que estava sendo gasta na inadequação para algo mais construtivo e útil. Ou seja, em vez de um filho travado, estamos fortalecendo o empreendedorismo dele, o que vai lhe ser muito útil como valor em seu trabalho. Autoestima é o essencial alicerce para a vitória, o sucesso e a felicidade.
Uma pessoa com boa autoestima encontra forças dentro de si para vencer uma tarefa, atingir um objetivo, buscando e investindo o melhor de si para a vitória. Esta mesma autoestima aceita muito bem o reconhecimento dos outros ao seu trabalho, convivendo bem com o sucesso. A felicidade é saber usufruir muito bem o que se tem, sem ficar sofrendo pelo que não tem. É a boa autoestima que permite viver com esse sábio e feliz equilíbrio. Três estilos de agir. Por incrível que possa parecer, as pessoas nem sempre adotam um comportamento humano em suas ações. Para facilitar a compreensão, reduz os comportamentos a três estilos: vegetal, animal e humano. Comportamento estilo vegetal é utilizado por pessoas que agem como se fossem plantas, aguardam o mundo em volta movimentar-se para atendê-las. Fixada ao terreno, a planta espera que o solo lhe seja fértil, que haja luz e chuva suficiente para a fotossíntese. Até a reprodução depende de terceiros. São os polinizadores, insetos, aves e vento que espalham suas sementes. Ela se limita a atraí-los e segue cumprindo seu determinismo genético. A planta possui a força quando o ambiente lhe for propício, e os humanos também podem dirigir essa força. Os humanos vivem fisiologicamente esta etapa quando são recém-nascidos, estão em coma ou perdem a memória na fase senil. Caso não recebam cuidados, podem morrer, apesar de terem dentro de si sempre a força da sobrevivência. Às vezes, porém, há pessoas com saúde corporal e adultas que funcionam como se fossem vegetais. Isso ocorre sobretudo quando deixam por conta do acaso algo que elas mesmas poderiam fazer ou ficam esperando que as outras pessoas as façam. A mãe, que permanece indiferente enquanto suas crianças se engalfinham, é um exemplo desse comportamento. Claro que ela reparou na briga, mas talvez pense: logo se cansam de brigar e continuarão brincando. O pai pode ser atacado pelo mesmo mal quando também nada faz. Observa tudo calado, pensando: quando crescerem, passa. Tais comportamentos dos pais equivalem a pensar que é o tempo que resolve o problema e não eles. Somente esperar em vez de agir é um comportamento estilo vegetal. E o ser humano se caracteriza por agir para mudar o que não está bom. Ficar apenas filosofando não resolve a questão nem supera os conflitos. É o filho que espera ser aprovado na escola sem estudar. Imaginemos uma mulher às vésperas de uma data especial, como seu aniversário de nascimento ou casamento. Ela mantém um silêncio estratégico. Não se manifesta na esperança de que o marido, além de se lembrar da data, traga aquele presente que ela sempre desejou, mesmo que nunca lhe tenha dito qual é esse tão sonhado presente. Achar que o companheiro deve se encarregar de tudo que lhe diz respeito é típico da mulher machista. Ela é a planta, ele a natureza, que trabalha. Um pai, por outro lado, assume o estilo vegetal quando, por se julgar suficientemente bom e trabalhador, uma figura de projeção social, acha que não precisa fazer mais nada pela educação dos filhos. Sua condição já lhe parece suficiente para que as crianças o respeitem, sigam seu exemplo, sejam obedientes, responsáveis e bem-criadas. Mas o fato é que o filho nem sempre aprende o que o pai deseja ou espera dele. Ser um homem bom e trabalhador são apenas características de uma área da vida. Uma pessoa pode ser comparada à mão espalmada, que traz na palma a personalidade, e cada dedo um papel seu. Quem tem somente um papel desenvolvido e nada mais desenvolveu é como se tivesse um dedo imenso e os outros atrofiados. Sobrevive-se com um único dedo, claro, mas a vida será tanto mais rica quanto mais todos os dedos estiverem desenvolvidos em relacionamentos saudáveis.